Obrigada, Veleda. Obrigado, Marília, e até logo para todo o público do Metrópolis. É isso. Agora eu vou chamar os meus companheiros, que hoje eu estou bem acompanhada, Felipe Monteiro e também de Mano Ferreira, para trazer sobre essa confusão envolvendo aí o senador Cleitinho. Ele deu a sinalização ali de que vai ser o candidato ao governo pelo Republicanos. O Republicanos, por outro lado, já soltou nota dizendo que não vai não, perdeu o time. E aí, Mano Ferreira? No Brasil, partidos políticos têm o monopólio do lançamento de candidaturas. Ele não pode ser um candidato avulso. Então, se não tiver legenda, e nesse momento já passamos todos os prazos para qualquer tipo de mudança de partido, então, na prática, Cleitinho fica com os seus planos subordinados à decisão da sua legenda. Se ele não conseguiu construir o convencimento de que seria capaz de atuar em grupo, na prática, provavelmente, veremos a não candidatura de Cleitinho e possivelmente uma transição de partido tão logo passe o processo eleitoral. O senador Cleitinho, ele tem essa postura mais personalista, mais populista, eu diria, de conexão direta com o eleitor e de não se preocupar muito em fazer contas sobre como as suas propostas podem ficar de pé dentro de um orçamento público limitado e, no caso do estado de Minas Gerais, em desequilíbrio estrutural. Apesar de dois governos de Romeu Zema, não podemos dizer que o governo de Minas esteja num rumo equilibrado. O rumo continua preocupante do ponto de vista das contas públicas, certamente menos preocupante do que 8 anos atrás, mas ainda assim bastante preocupante. O senador Cleitinho nunca se preocupou em mostrar algum tipo de consistência em cálculos, fazia muitas promessas fáceis e nenhuma apresentação de substância sobre como sustentar essas promessas fáceis. Então, na prática, acredito que vamos ver um redesenho do cenário eleitoral em Minas Gerais, porque Cleitinho vinha muito bem cotado nas pesquisas, não estará disponível no jogo. Resta saber como ele vai definir o seu apoio, se ele vai apoiar alguma candidatura e o quanto que esse apoio vai ser endossado pela população que desejava votar em Cleitinho para governador de Minas Gerais e não terá essa opção na urna. Acredita que os votos ali que iriam para Cleitinho possa migrar para quem ele vem apoiar, mesmo com esse desgaste, do nome dele como pré-candidato, candidato ao governo de Minas Gerais? Porque é que nem eu conversei com o Veleda, vai cansando a população. Eu acho que é o mesmo caso das crises envolvendo Flávio Bolsonaro. Chega um momento que as pessoas já não querem mais ouvir nem falar o nome da pessoa, Eu vou te falar uma coisa, eu não acredito nisso que o partido vai abrir mão do Cleitinho, não. Eu creio que esse é um grande balão de ensaio para tentar engessar e colocar uma camisa de força no Cleitinho. O Cleitinho, todo mundo sabe que ele é um político independente, ele é um político que não joga o jogo partidário. Ele é um político populista, como diz o Mano, e é mesmo. As propostas dele são mirabolantes. A proposta dele realmente não tem nenhuma conta por trás, mas eu não creio que o partido vai abrir mão de um candidato liderando todas as pesquisas políticas ao governo do estado de Minas Gerais. Então eu creio, Marília, na minha opinião, que essa nota do partido é muito mais uma nota para mostrar para o Cleitinho que ou ele se coloca dentro do partido, joga o jogo partidário, respeite as articulações partidárias e política, respeite o combinado, e não seja um político solto, que aí sim ele consegue se viabilizar como candidato ao governo do estado de Minas Gerais, do que um fim da pretensão do Cleitinho para disputar o estado de Minas Gerais. Então, eu sinceramente, eu não acho que o partido irá para esse caminho. Não. Claro que no Brasil tudo pode acontecer. E aí a questão, o Cleitinho que tem uma probabilidade, uma proporção de eleitores de Minas Gerais que votam nele maior do que os outros candidatos, como é que ele vai se portar caso no final o partido vá e defenda o Auro como candidato ao governo de Minas Gerais? Sem sombra de dúvida,
pelo perfil do Cleitinho, eu creio que ele não vai apoiar hoje, não. Pelo contrário, a tendência seria apoiar outro candidato, né? E aí a pergunta é se tem condição ou não de transferir os votos, né, dele para outro candidato. No Brasil, poucos políticos conseguem, de certa forma, transferir 100% dos seus votos para outro candidato. O Bolsonaro é um deles e o Lula foi um deles nas eleições da Dilma e do Haddad, né, em 2018. Né? Fora isso, eu não vejo muita viabilidade, né, dos candidatos conseguirem transferir os votos, né, dos seus eleitores para outros candidatos. É muito difícil isso no Brasil quando você pega o histórico das eleições no Brasil, seja para governador, para prefeito ou para o presidente da República. Né? Então, mas não vai ser bom, né, para o partido ter o Cleitinho defendendo outro candidato. Né? Eu acho que o Cleitinho vai colocar a boca e deve defender outros candidatos, independente do partido político, e deve, com toda certeza, se isso for aí feito, né, pelo perfil do Cleitinho, ele deve ser expulso do partido, o que vai facilitar a ida dele para outro partido político antes de outra janela partidária. Né? Então a gente pode ver o Cleitinho como senador e outro partido político ainda esse ano ou ano que vem. Né? Claro, depois das eleições, né? Até porque o processo de expulsão de um político de um partido tem que seguir todos os trâmites legais. Talvez demore um pouco, mas a tendência é o Cleitinho forçar a expulsão dele do partido político e aí a partir disso ir para outro partido político. E tem um ponto também importante, Marília, que o TSE e o STF tem uma decisão, né, que diz que a eleição majoritária, né, o dono do cargo é o senador, não é o partido. Né? Como o Senado Federal, diferente do deputado federal, vereadores, deputado estadual, né, o dono do cargo é o Cleitinho. Então, com isso, né, ele nem precisa nem esperar, né, ser expulso do partido político, porque ele pode migrar de partido político e pode manter o seu cargo senador da República. Né? Então, eu não creio que seja bom para o partido do Cleitinho fazer essa decisão partidária, não. Então, muito mais, na minha opinião, um balão de ensaio para colocar os limites, né, no Cleitinho e menos uma decisão partidária. Essa é a minha opinião. Vamos aguardar, né? Cenas dos próximos minutos, porque vem tudo mudando, né? Felipe e Mano Ferreira. Antes da gente mudar de assunto, vou pedir aqui mais um intervalo comercial. Você que está nos acompanhando pela TV, no YouTube a gente continua seguindo com as nossas análises, mas na TV vamos para um rápido intervalo.